Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Mas e como é que foi o início do ministério, então? Porque a gente conhece hoje, na verdade hoje, assim, eu desde sempre conheço o pastor Luciano Subirá, pastor de igreja, caminha pela nação, tem livros e é um pastor muito dedicado à área de ensino. O encargo mesmo ali está dentro dessa... Então, sempre foi a visão que eu tive. E para quem está assistindo, não conhece toda a história do início, do começo, o que começou mais? Começou mais ali o ensino, a escola bíblica, começou a viajar, ou começou com a igreja? Como é que foi essa... Bom, o entendimento do chamado é progressivo sempre. Eu costumo dizer, Deus não faz questão de falar tudo uma vez. Para Abraão, ele diz assim, deixa tua terra, tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. Mais ou menos assim, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Então, a sinalização ela fica progressiva. Eu já aprendi que enquanto você não obedece a direção que tem, não vem mais. Por exemplo, enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não deu nenhuma direção nova. Porque ele ainda tinha uma pendência em relação a deixa a tua parentela. Então, até lá, Deus até aparece para ele, mas não dá nenhum novo direcionamento até que ele deixasse. Então, eu nasci num lar cristão, graças a Deus, entreguei a vida a Jesus muito criança, e por isso eu valorizo muito o ministério infantil. Uma professora estava explicando, eu não tinha 3 anos completo. Cara, eu entendi o plano de salvação. Isso não... Minha mãe trabalhou com criança a vida inteira. Ela diz, eu nunca vi uma criança entender isso tão cedo. Então, para mim, aquilo foi sobrenatural, foi uma intervenção de Deus. Com 3 anos e pouco? Não tinha completado 3 anos. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu entendi a substituição na cruz, eu não consigo explicar isso. Aos 7 anos de idade, o pastor da igreja aceitou me batizar, porque na denominação, na época era da Igreja Batista, não batizava ninguém com menos de 12 anos. Mas os batistas faziam apelo não só para a salvação, mas para quem queria se batizar. Honrar o nome Batista, né? E toda vez ia na frente. No início ele dizia que lindo, a criança entregando a vida a Jesus, dizia, não, eu quero batizar. Ele dizia, não, você é muito novo para batizar, pode esperar. Mas, cara, eu estava esperando mais de metade da minha vida, né? Essa levou menos de 3 para aceitar Jesus. Eu, com 7, já estava 4 anos esperando o batismo. Uma chance e igual a eu essa. ficava indo para frente. Um dia, o pastor chamou meu pai e falou, ó, segura o menino aí. Meu pai falou, vou fazer isso não. Seu pai tinha consciência do seu posicionamento. Tinha. E meu pai, na época, estava fazendo faculdade teológica, se preparando para o ministério pastoral. Ele falou, não foi a gente que fabricou isso, eu não vou tirar essa convicção dele. Se você quer administrar a espera, beleza. Mas, tipo assim, dizer para ele que isso não é importante, que ele não tem que insistir, não vou, não. E aí começou a criar uma situação constrangedora. Eu não sei como a coisa foi, mas o que eu lembro é que criaram uma banca examinadora para me questionar e ver o nível de convicção. Porque a preocupação a Bíblia não estabelece idade, A preocupação dos batistas e de muita igreja é que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Você tem que crer primeiro. E eles querem ter certeza que a criança não está movida de emoção. Então, me fizeram, eu brinco até hoje, que eu só lembro a imagem do Sinédrio reunido, Aquele monte de gente fazendo perguntas, eu não lembro as perguntas. Minha mãe dizia que eu respondi todas as perguntas bíblicas. E eles decidiram, vão batizar um menino. Me batizaram no degrau da escada do batistério, que se eu continuasse descendo, era um autobatismo. Não dava pé. Não, ninguém nem precisava batizar, seria um autobatismo. E, então, assim, eu acho que eu vivi até bem precoce. Mas você lembra do batismo? Eu lembro do batismo. E logo depois de batizado, antes de completar os 8, menos de um ano ali da experiência do batismo, o batismo foi antes de completar os 8, em menos de um ano, eu estava ouvindo uma vez uma missionária que trabalhava evangelizando os índios da Amazônia, falando de como Deus precisa, da falta de gente. Ela lendo Isaías, a quem enviarei, quem há de ir por nós. E, cara, meu coração queimou, mas queimou de um jeito. Na época eu só pensei assim, se Deus está aceitando qualquer um que responda, eu estou aqui. É nós, eis-me aqui. Mas hoje eu entendo que, na verdade, aquilo foi uma provocação de Deus. Aí, a partir daquele momento, eu dizia para todo mundo, vou ser missionário. Quando perguntava, o que você vai ser quando crescer? Missionário. O que é missionário? Alguém que prega para os índios. Era a única coisa que eu entendi. Você tinha diferença. Aí, aos 15 anos, eu fui batizado no Espírito Santo. Para mim, a sensação que eu tenho... Na Batista?
nessa época eu já não estava na Igreja Batista. Eu estava frequentando uma comunidade. Depois, meu pai saiu da Igreja Batista e se envolveu com os batistas renovados, que já estava mais aberto ao mover do Espírito Santo. Mas ainda não foi nessa época. Quando eu estava com 15, eu estava envolvido com essas comunidades já independentes, e foi quando eu fui batizado do Espírito Santo. Teu pai era pastor auxiliar, não era o pastor da igreja? Ele, na verdade, essa Igreja Batista Renovada, ele esteve à frente, como pastor da igreja. Né? Depois, ele teve uma situação envolvendo a igreja, a denominação, que ele ficou meio desconfortável, e a gente frequentou um tempo essa comunidade. Depois que eu fui batizado do Espírito Santo, eu, na verdade, até porque meu coração incendiou, eu queria trabalhar, evangelizar, eu acabei me envolvendo com um grupo da Igreja Nazarena, em Campinas, que foi onde eu fiquei alguns anos. E meu pai, que era muito amigo do pastor Aguiar lá, acabou migrando depois também. Era Nazareno ali do Padre Anchieta? Aí ele assumiu depois lá. No início ele era da equipe da Central. Ah, tá. Depois ele passou o resto da vida dele até Deus recolhê-lo e ficou no Anchieta. Olha, eu andei de skate aquela calçada Do a Anchieta. vida inteira da Nazareno ali, em frente ao Colégio Messias. Isso, ali mesmo. Andava de skate ali e fui descobrir anos depois. Meu pai Bom, falou, é eu o pai do Subirá que pastoreava aqui. Eu falei, ó, E que era ideia. isso mesmo. Então, o que acontece? Aí, depois dos 15 que eu incendiei, a primeira coisa que eu fiz foi me envolver com o evangelismo de rua. E foi nessa época que Deus começou a falar comigo sobre a expectativa que eu criei de ser um missionário entre os índios, é porque me apresentaram só aquilo. Mas foi a hora que Deus tirou aquilo do meu coração e dizia, eu não quero você no campo missionário. Né? E aquilo doeu? Doeu, porque assim, eu acreditei naquilo de todo o coração. Tipo assim, é isso. Eu ainda era novo, mas nunca cogitei outra coisa. Então, aí eu comecei a dizer, bom, então vai ser evangelismo urbano. Eu gostava dos evangelistas, dos televangelistas, das cruzadas. E eu não lembro exatamente quando Deus começou a falar comigo sobre o ensino. Isso, na época, não era uma coisa comum. Você tem um ministro itinerante ensinando. Sim. Aliás, ensino para nós era aquela coisa só da escola bíblica Escola dominical, que às vezes era chato. Não tinha nenhum parâmetro, né, para poder falar. E então, assim, quando Israel começou a namorar a Priscila, um dia a Kelly sentou com meus filhos e falou, ó, deixa eu mostrar para vocês como era o namoro do papai e mamãe. E abriu umas cartas. Até foi engraçado que os dois tiraram uma onda que só. Carta? A Lissa falava assim, o que é carta? Aí o Israel explicando, dizia assim, Lissa, carta é como se você escrevesse um e-mail, mas em vez de enviar, imprimisse e entregasse em mãos. Tiraram uma onda. E a Kelly começou a mostrar. E depois desse tempo mostrando, e ele tirava com a nossa cara até hoje, porque a gente se cumprimentava assim com o pai do Senhor, com Shalom Adonai, que era bonito na época. Parecia que falava reverência, hebraico, né? E aí a Kelly me falou, ela falou, olha, eu fiquei impressionado como você começou a escrever as cartas cedo para mim. Né? Eu acredito que nessa época das cartas mesmo já devia estar com uns 20 anos. Mas ela falou assim, você já naquelas cartas falava de tudo que você está vivendo hoje. Tipo assim, você sabia para onde iria a sua vida. Eu falei, bom, não tudo. O pastorado foi uma surpresa para mim. Sério? Eu acreditei que a vida inteira eu seria um itinerante. Você, do evangelista, Isso que eu ia falar da coração progressão, né? evangelístico, você chegou a participar desse evangelismo urbano Sim, e tal? sim. Eu trabalhei por vários anos evangelizando nas ruas. No meu coração, assim, se não fosse um evangelista, então, no mínimo um avivalista, que foi como eu comecei. Aí, quando Deus começou a falar comigo sobre o ensino, foi outra desprogramação. Eu falei, peraí, eu achava que ia ser missionário. Depois eu mudei para ser um evangelista. Né? Quando começou esse desenho do ensino, era uma coisa muito estranha, até porque a gente não tinha muita referência. Não muito tempo depois de entender isso, surgiu no cenário o Ministério da Valnice Milhomens, que era um ministério de ensino interdenominacional. Aí, depois dela, eu comecei a conhecer alguns gringos que faziam isso. Mas, Você sempre foi estudioso, de ler muito ou não? Fui, porque esse aí foi um treinamento em casa. Meu pai era desses autodidata e quando chegou mais ou menos na fase de pré-adolescência, meu pai, um dia nós chegamos em casa e não tinha mais TV. TV, eu estou falando de uma época que a TV de tubo, 20 polegadas, era a maior que tinha, era aquela pequenininha. Era um negócio, quando você ligava, primeiro, TV de válvula, aparecia uma faixa só, depois esquentando as válvulas ele abria, às vezes aparecia metade da imagem em cima, a outra invertida embaixo, tinha um tal de contraste, vertical, horizontal, se arrumava. Um dia nós chegamos, não tinha mais TV.
Aí meu irmão mais velho, eu brinco que em nome do sindicato dos filhos frustrados, foi lá porque filho não tirava satisfação com o pai naquela época não. Então ele foi humildemente perguntar, papai, cadê a TV? Meu pai Humildemente. Disse, meu pai disse, eu vendi. Ele falou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. Aí meu irmão arriscou uma última pergunta, tipo Abraão falando com Deus. Não se ire o senhor se eu falar uma vez só mais. Estou aqui como um servo humilde e contrito. Aí ele falou, por que não? Meu pai disse, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela desgraça daquele gráfico da época. E, gente, era ridículo. Quando você olha... Só os palitinhos aqui. É outra coisa, quando eu olho hoje em dia, eu falo, é injusto. É injusto. Mas meu pai, aquele dia, baixou um decreto, falou, vocês vão aprender a ler. E ele exigiu que, além de leitura bíblica, que era obrigação diária, que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola. Agora, cara, imagina um adolescente, não tinha internet na época, agora não tem TV, a gente morreria de tédio. Então, o livro era a opção, né? Então, a gente assistia os livros. Sim, comia né? o livro, assim. A gente, no início, foi chato, depois foi... Eu brinco que eu virei um televizinho, tudo que eu queria assistir era na casa de algum vizinho, mas a gente foi pegando o ritmo, que era chato, virou hábito, que era hábito, foi virando prazer, e hoje é uma coisa que eu agradeço a Deus. Então, nesse sentido, sim, a gente criou esse ritmo de leitura. Aí, aos 15 anos, quando fui batizado do Espírito Santo, que eu fiquei com aquela fome de Deus, nenhum seminário, instituto bíblico, escola de ministério aceitava um aluno com menos de 18. Então, assim, era um padrão, não pode. Menor de idade não pode. Aí como é que você fala para um moleque de 15, pilhado, cheio de fome? Você tem que ficar esperando. Eu dizia, posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Aí eu ataquei a biblioteca do meu pai. Né? Então, quando finalmente, depois, aos 18, eu pude fazer alguma coisa, eu fiz alguns meses de instituto bíblico, no Ibicamp. Aí um dia Tem alguma coisa do... não sei se é Bernard Johnson? Isso. Era na base do ministério do Bernard Johnson que funcionava. Que é Meu pai estava junto com você nessa época, sabia? Tanto é que meu pai fala ainda, ele fala assim, pô, filho, não é à toa que o Subirá onde tá. Eu falei, por quê, pai dele? Pô, a gente chegava, todo mundo no final de semana vinha e falando, cara, eu fui no cinema, não sei o que lá. Eu sei, nossa, eu fui no campeonato, não sei o quê. Então eu chegava, o Subirá falando, eu comi Bíblia final de semana todo. Comi Bíblia. Ele ficava olhando assim, falou, pô, cara, todo mundo olhava e falou assim, bicho, não para, né? É o bichão, falou, né? Hoje está aí, ó. Aí o pastor Jorge Vale, que era o diretor, um dia ele me chamou para dar aula e ele me deu a entender que era uma coisa comum entre os alunos, mas não faziam com todo mundo. E quando eu dei a aula, poxa, o texto do livro, ele era autodidático, não precisava explicar aquilo. Então, eu tentei enriquecer a aula o máximo possível, né? E depois da aula eu descobri que ele, na verdade, só estava me testando. Ele falou, Luciano, você está o tempo todo ministrando. Né? Eu já pregava em vários lugares, lá mesmo no instituto, intervalo, orando com as pessoas, aconselhando, ministrando. Não parava. Não parava. Ele falou, estou de olho em você faz tempo. E ele falou assim para mim, é evidente que você estava se preparando há muito tempo antes de entrar aqui. Ele falou, nunca conheci ninguém que tenha feito isso, eu nunca fiz, não sei se um dia vou fazer. Mas ele me tirou de aluno e me botou para dar aula. Eu não me formei. Ah, você não... Não. Você só virou professor? Eu virei professor. Caramba. Né? Era um básico em teologia, não era nada... E assim, eu daria aulas específicas, mas era uma outra coisa que eu estava tentando driblar, porque quando chegou a época de ir para a faculdade, a única coisa que meu pai pediu para os filhos, além de permanecer crente e dar o bom testemunho, foi o diploma de faculdade, que ele é da época que não tinha. O que ele tinha como um curso técnico foi regularizado depois, então ele, por profissão, era um contador, era auditor, mas na época dele não tinha. E ele pediu isso para a gente. Então, quando foi chegando a época de fazer o vestibular, cara, o Espírito Santo falou nítido e claro comigo, você não vai para a faculdade. Tinha uma questão de você ir para fora do país, não tinha? Era uma vontade, mas isso também Deus não deixou seguir adiante. E daí eu falei, bom, então se eu não vou para a faculdade, vou fazer teologia, pelo menos um diploma em teologia. E o Espírito Santo também falou comigo, você também não vai fazer teologia. E eu lembro até hoje, ele me disse, quando eu te levantar como ensinador para as nações, eu não quero você se orgulhando de nada, eu quero que as pessoas vejam a minha graça em você, e você não vai. E na época, para mim, o canudo era um motivo de orgulho, assim, eu não sei explicar o quanto aquilo era importante. Porque quando eu comecei a viajar e pregar, como eu era muito novo, eu viajava com outro pregador mais velho, mas a turma perguntava assim, qual a sua formação?
Né? Aí eu olhava e dizia assim, 2º grau completo. Você via que ninguém acreditava nada. Na verdade, os caras não me chamavam nem pelo conteúdo, era mais porque, assim, por causa das horas de oração trancado, e era uma época também, não era só o tempo de oração trancado, isso tinha o seu lado, mas era uma época, assim, de muito milagre. Eu bem que você dava um espirro, alguém era batizado do Espírito Santo. Carregava isso no ministério, pastor? O início da década de 90 foi, assim, um mover, não foi só com a gente, de muitos sinais e milagres. Sim. Então, quando quem via isso, chamava, tipo, vamos trazer os caras, vamos botar fogo. E aí a gente chegava só com aquele trabalho do avivalista mesmo. A reunião começava às 7, 7h30, terminava 2, 3 da manhã, e as pessoas não iam embora, cara. Eu lembro de uma igreja que nós somos, era uma igreja bem tradicional. Num fim de semana, foi ele entre 200 a 300 batizados no Espírito Santo. Então, assim, era um negócio muito empolgante, né? Então, a gente ficava respirando aquilo. E depois, com as viagens aumentando, eu também não consegui, eu não conseguiria ter feito as aulas e nem consegui continuar dando muito envolvido. Então, eu comecei no Ministério Itinerante, com esse trabalho de avivalista, procurando aonde dava encaixar o ensino. Então, na época, a gente começou a enviar uma revista, que hoje é o nome do Ministério, ela chama Orvalho. Né? E a intenção era a gente tentar, pela revista, continuar tendo contato com as pessoas por onde a gente passava, que, tipo assim, tivemos contato uma vez, acabou. Né? E o Ministério de Ensino, a ideia do orvalho, destile a minha palavra como orvalho em Deuteronômio 32, que destilar é o gota a gota. O Ministério de Ensino ele precisa de continuidade. Né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, a turma, cara, abre caixinha de pergunta. Eu digo, cara, eu não posso dar uma resposta curta para vocês. O papel de quem ensina é criar uma fundamentação, então é difícil, a gente precisa de continuidade. Se for de pouco em pouco, ainda precisa de continuidade. Já temos uma dificuldade de chamar para o Drops aqui. Mas aí, Isaías, né, falando da parte do Senhor, diz, assim a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra. Então, para a gente era construção. Então, essas viagens a gente foi divulgando a revista, que no futuro virou o site e depois o nome do ministério. O que continha a revista? Estudos bíblicos. Então, a ideia era levar sempre um ensino. Na época, a preocupação não era nada muito doutrinário, era um ensino prático para uma vida cristã diferenciada. Mas abordava assuntos do momento, da época? Não, normalmente era só mesmo, tipo assim, sobre fé, sobre oração, envolvendo, ajudar as pessoas a viver a vida espiritual delas.